muito boa noite para você que está aqui hoje. Cara, hoje é um dia muito, muito, muito especial, cara. Um dia que, de verdade, eu não lembro a última vez que eu me preparei tanto para uma coisa. Eu não lembro a última vez que eu me dediquei tanto para fazer uma coisa ser especial, cara. De verdade. Então, para não perder nem um segundo do seu tempo, vamos direto ao ponto. Afinal, qual que é o segredo por trás do bordado das grandes marcas? E eu te falo agora, para matar sua fome de conhecimento logo de cara. O segredo do bordado das grandes marcas é aprender a programar bordado com tesão. Pô, Vinícius, mas que papo é esse, meu irmão? Papo de coach pra cima de mim? Tô aqui 8 horas da noite pra ouvir isso. Tesão, como assim, mano? Mas calma, deixa eu te explicar. Eu vou te mostrar uma coisa aqui. Vocês estão vendo a minha tela, né? Então, ó, esses são alguns exemplos de bordados de marcas que eu fiz lá na Pet Gang, empresa que eu fundei lá em 2018 e hoje atende marcas como essa daqui, cara. Ó, a gente fez pet pra NBA. Deixa eu dar até um zoom aqui, cara, porque é legal de ver isso. Ó, logo dos Lakers que a gente fez. Isso aqui foi aprovado pela NBA, tá? Era licenciado do Brasil pela Prove, mas teve que ir lá para a NBA para ser aprovado, para ter o aval de produção. Ó, o logo do Chicago Bulls. O logo do Celtics, isso aqui a galera pira. Quando eu dou uma amostra disso aqui para cliente, eles ficam malucos. Esse logo aqui da NFL, que a gente produziu também a NFL, fez vários logos da NFL. Eu trouxe um aqui do Cardinals, mas a gente fez vários times da NFL. Ó, uma produção que a gente fez para Cavaleira. Que, pô, essa ave aqui ficou uma coisa absurda, cara. Uma texturinha incrível, era toda detalhada. Isso aqui era uma peça mega, mega, mega especial. A gente fazia bordado, a gente fez, né? Fazia não, a gente fez bordado pro The Town, a gente fez bordado pro Rock in Rio, a gente fez bordado, mais de um, né? Pro Rock in Rio, tiveram vários bordados, eram os petzinhos oficiais que vendiam lá na lojinha. Olha esse bordado aqui em piquê, não é só pet que a gente faz não, bordado em piquê, cara. Não, desculpa, isso aqui não é, eu nem lembro mais. Isso daqui era umas peças que o cliente mandou, mas acho que não é piquê não, não é piquê não. Era um tecido um pouquinho mais fechado. Mas olha a qualidade dessas letras, cara. Olha a qualidade desses temaquinhos aqui, cara. Olha isso aqui. Santander, abordamos muito Santander já. Logo da Bayer, essa foto aqui não tá tão boa, mas loginho da Bayer. Feição, cara. Isso aqui foi um bordado que a gente fez do Corinthians também. Um da Pet Gang, esse aqui, pô, tem uma história muito bonita por trás, porque eu fiz em homenagem ao meu avô. Isso aqui, meu avô era polonês, então era tudo vermelho e branco, igual a bandeira da Polônia, meu falecido avô. Ó, mais um bordadinho do Rock in Rio que a gente fez. A iFood, esse iFood deve ter 2,5 centímetros, um negocinho assim, pequenininho, cara. Uns pets da Vans que a gente fez, outro pet da Vans. E esse aqui não é de marca nenhuma, mas WSL. A gente fazia os pets também, ó, do Lollapalooza, os pets oficiais do Lollapalooza, McDonald's, cara. Enfim, a gente fez muita coisa muito interessante, muita coisa muito bacana. E aí, não? Tesão. E uma coisa, cara, eu posso garantir, tá? Quem tem fome de aprender também consegue chegar nesse nível aqui. Se eu conseguir, com certeza absoluta você também consegue, tá? E para provar para você que é possível, aqui está o depoimento da Natália, que igual muita gente aqui, ela nunca tinha programado absolutamente nada no Wilcon, não sabia mexer, e olha só o resultado depois de aprender a fazer um bordado tesão. Vou botar aqui na tela para vocês. Me chamo Natália, vou estar contando um pouquinho da minha experiência com o curso de programa de bordado com o professor Vinícius. Quando comecei, eu não tinha noção de nada, não conhecia o programa. No decorrer das aulas, com a aprendizagem, ele foi dando algumas tarefas para colocar em prática o que a gente tinha entendido, o que não tinha. O nosso primeiro trabalho, foi um donut. Eu achei incrível, eu já estava falando assim, é uma experiência muito boa, poder mexer nas ferramentas, descobrir novas coisas, é incrível. É incrível. Logo no finalzinho, ele pediu pra gente pegar um bordado, que a gente se sentisse confiante para fazer. Colocar todas as técnicas que ele ensinou no curso em prática. E eu fiz o meu. Eu montei com medo, assim, ó. Acho que dá pra vocês verem bem. Usei letras e, eu não sei nem explicar qual é a sensação de conseguir fazer. É uma sensação incrível, eu não tenho nem palavras. E nesse curso, eu entrei de cabeça. Eu falei, vamos ver o que vai dar nisso. Porque, como eu falei, e continuo falando no vídeo, eu não sabia nada. E eu dou meus parabéns. É sensacional, sensacional. Quem tiver a oportunidade, faça. Porque ensina muito, muito mesmo. Quem não sabe nada, a aula é radical. Você consegue aprender sim coisas. Se você tiver interesse, tudo você consegue sim. Legal. O Vinícius é o Cauã aqui. O Cauã trabalha na camisetas rápidas. O Vinícius é um cara muito atencioso. Aprendi muito com ele nesse curso. Nas aulas, sempre respondia a pergunta dos alunos. E até mesmo pós-aula, a qualquer momento ali, surgia alguma dúvida assim pra mim. Eu ia lá, perguntava pra ele. E responde até hoje. Você vê que ele tem essa... realmente ele quer ajudar, sabe? E sempre tá dando esse suporte continuado, né? Além das aulas, na pós-aula também.
tá sempre dando esse apoio muito bom. Eu fico muito feliz de ter aprendido. Cheguei já tendo um pouquinho de noção no curso, mas com ele eu aprendi realmente o fundamento, né, do bordado. E consegui ter essa capacidade, né, de me tornar realmente bom, né, fazendo bordados. E é isso. Muito obrigado, Vini. Super recomendo. E é isso. Tamo junto. A Natália, ela não sabia nada de bordado, cara. E programou um logo da confeitaria que ela tem lá com a irmã dela, numa qualidade incrível, no mesmo padrão das grandes marcas, que eu mostrei aqui. Cara, sobra tesão nesse bordado da Natália. E por que eu tinha essa busca incansável para chegar nesse padrão de bordado? Porque todo o sucesso que eu tive na minha carreira foi inspirado no padrão das grandes marcas. Primeiro, eu vim de uma família de empreendedores, né? Meu avô, meu pai, meus tios, meus primos, todos empreendedores. Foi o exemplo que eu sempre tive em casa. É algo que corre aqui na veia, né? E teve uma época do colégio que eu quis fazer assim, uns cursos de Photoshop, de Illustrator que eu gostava, e eu acabei me apaixonando por publicidade nessa época. Eu chamava na época de propaganda e marketing. Isso era lá, começo dos anos 2000, talvez, uma época de ouro dos anúncios de televisão, os anúncios engraçados, criativos, aquele universo parecia incrível, eu queria fazer parte daquilo lá. O começo dessa jornada na publicidade não foi nada fácil, cara. Eu queria trabalhar naquelas grandes agências, sabe, que fazem os grandes comerciais, as grandes marcas que passam na TV. Eu procurei oportunidade em agência por meses, eu mandava e-mail, eu fazia de tudo, cara, e nada. Até que um dia, cara, uma agência menor lá me chamou para fazer, e era a oportunidade que eu estava procurando, eu não ia desperdiçar. E eu me joguei 100.000% nisso. Eu virava noites e mais noites, eu fazia curso, fazia layouts infinitos no Photoshop. Eu praticamente morava dentro do Photoshop. Eu queria ser grande, eu queria estar entre os grandes. Quanto mais eu trabalhava, mais a minha fome de fazer e acontecer crescia. Eu fui conseguindo vagas melhores em agências maiores, fui conseguindo meus primeiros prêmios publicitários, foram surgindo aí. E quase uma década depois que eu comecei, aconteceu uma coisa extraordinária na minha vida, cara. Quando eu tinha 28 anos, eu fui escolhido para compor a delegação do Brasil em uma competição para jovens criativos no maior festival de publicidade do mundo, Cannes Lion. Além disso, além de eu ser selecionado para competir em design pelo Brasil, ou melhor, além de eu ser selecionado para compor a delegação brasileira, eu fui selecionado para competir lá nesse festival na categoria de design. E eu trouxe a primeira medalha de ouro do Brasil nessa competição, no Young Lion de Design. E isso mudou completamente a minha vida. Eu acabei recebendo diversas propostas de emprego incríveis, mas uma oportunidade peculiar me chamou a atenção. O escritório da Uber, da multinacional americana Uber, estava aqui no Brasil e estava montando um time de criação publicitária. Era um processo seletivo que depois que eu entrei, eu descobri que ele era mais difícil do que entrar em Harvard. Era 7 vezes mais difícil, alguma coisa assim. Um engenheiro levando uma apresentação uma vez, em relação ao candidato vaga. Eu participei de todas as fases e eu consegui entrar nessa empresa. Quanto mais eu aprendia naquela empresa incrível que era a Uber, mais eu pensava, cara, um dia eu vou ter a minha empresa. Era o exemplo que eu tive a vida inteira dentro da minha casa. E isso começou a falar cada vez mais alto dentro de mim. E finalmente, lá em 2018, eu tinha escrito no começo do ano as minhas metas. E eu, resolvi tirar essas metas do papel. Na verdade, eu decidi colocar essas metas no papel. Das minhas 3 grandes metas do ano, a terceira meta da minha vida, daquele ano, né, era empreender. E no dia 6 de dezembro daquele mesmo ano, o CNPJ da Pet Gang estava aberto. A máquina comprada, a operação no seu início e os primeiros clientes que a gente conseguiu lá, a gente já estava começando a fazer. Mas eu sou exatamente como você, cara, que está aqui agora me ouvindo. Eu tinha fome, eu sabia que se eu quisesse ter uma empresa referência no mercado, eu tinha que trabalhar com as grandes marcas. Elas tinham o padrão, que iam elevar o meu padrão. Foi aí que eu caí na real. Eu estava 100% dependente de um negócio que eu não dominava, cara. E os problemas aconteciam, cara. Todo dia tinha problema. Todo dia eu ia fazer uma programação, fazia o círculo, aquele círculo saía oval. Fazia o ponto corrido, ele desencaixava do preenchimento. O ponto saía falhado, a máquina parava toda hora. Cara, eu não tinha para quem perguntar como resolver. Eu olhava pro bordado, uns saíam perfeitos, outros saíam, cara, lotados de defeitos, que eu não sabia como arrumar, eu não sabia como deixar bonito. Era desesperador esse negócio. Mas eu sabia uma coisa, cara. Aquilo precisava melhorar. Aquilo não era o padrão que eu queria trabalhar. Eu precisava chegar no nível das grandes marcas. Isso era uma obsessão da minha cabeça, da minha parte. E foi aí que eu pensei assim, cara, se na publicidade buscar o padrão de grandes marcas me ajudou a chegar tão longe, com um bordado, cara, não vai ser diferente, cara. Eu vou aprender essa parada e eu vou fazer. Por mais que eu não tivesse um chefe que me ajudasse, a minha maneira de fazer as coisas, de buscar excelência em tudo, já era parte de mim. Eu já tinha aprendido na publicidade esse alto nível aí. O meu olhar, ele já era acostumado com um alto padrão. E eu prometi ali para mim mesmo que a minha empresa teria isso no DNA. Alguns meses depois, nessa história aí, a Centauro viu os nossos pets vendendo lá na Galeria do Rock, numa loja,
e nos chamou para desenvolver uma coleção da Pet Gang para a loja deles na Avenida Paulista, uma loja conceito que eles estavam abrindo lá. A primeira grande marca procurou a gente, cara, era inacreditável. Eu tô arrepiado lembrando aqui de como foi essa sensação. Eu ficava, cara, fomos notados, isso era incrível para mim. Eu tinha um objetivo claro, né? E alguns meses depois, cara, um time da Nike viu os pets lá dentro da Centauro e chamou a gente para fazer a coleção da Nike também, cara. Pô, cara, eu fiquei maluco nessa época. Todo bordado que a gente fazia tinha esse padrão de excelência, esse olhar crítico, sabe, esse refinamento. E finalmente eu consegui fazer o que eu fiz na publicidade, trazer o caminho que eu tinha feito na publicidade pro bordado. E esse padrão, cara, ele foi ficando tão evidente que diversas pessoas começavam a me pedir para ensinar. Cara, você não tem curso? Você não dá uma mentoria? Eu queria tirar dúvidas, você não tem um curso? As pessoas que participaram desse grupo, cara, tiveram um baita resultado. Foi muito legal acompanhar a evolução do bordado desses alunos, a diferença no nível de quando eles começaram para quando terminou o curso. Mas assim, afinal, o que eu ensinei para essa turma, cara? Hoje eu vou te mostrar o que está por trás do bordado das grandes marcas, gente. Eu já te adianto que isso provavelmente é bem diferente do que você está imaginando, tá? Porque quando eu falo de bordar no padrão das grandes marcas, muitos pensam, ah, deve ser técnica mirabolante, deve ser uma ferramenta secreta do Wilcon, deve ser algo que só quem programa há 20 anos sabe fazer, precisa de uma máquina de ponta para conseguir. E cara, não é nada disso. O que realmente leva uma empresa ou um profissional ao padrão das grandes marcas se resume a uma coisa que eu tenho certeza que você já entendeu, que é a fome, cara. E se você está comigo aqui numa quinta-feira antes do Natal, eu sei que isso você tem de sobra, cara. Mas agora, a fome é o primeiro passo. Muita gente acha que vai chegar a um bordado de qualidade com um tempo. Eu vejo empresas aí há 15, 20 anos de mercado que ainda enviam um bordado ruim para os clientes e ficam naquela torcida para ele aprovar, que eles não reparem os defeitos que tem no bordado, para que ele aprove daquele jeito mesmo. Mas deixa eu te contar uma coisa, cara. O cliente, ele sempre repara. E o pior, cara, ele envia para outras empresas perguntando, cara, dá para fazer melhor do que esse bordado aqui? E isso tanto é verdade que eu vou te mostrar uma coisa agora. Ó. A Vans vem, me manda essa imagem e fala assim, cara, a gente precisa fazer uns patches da Vans, precisa fazer uns tênis. Eu nunca tinha trabalhado com a Vans, tá? A gente precisa fazer uns tênis, uma ação de Natal e o caramba. E é o seguinte, a gente tem isso daqui. O nosso fornecedor lá fez isso daqui e eu preciso de uma coisa melhor, cara. Dá para fazer uma coisa melhor? Aí a gente entregou isso aqui, ó. Em 24 horas a gente fez essa programação aqui para eles, ó. Cara, isso aqui foi o suficiente para a gente produzir milhares de pets para Vans naquele ano, naquele final de ano. Foi um final de ano bem gostoso na Pet Gang, cara. A gente produziu muito bordado para Vans. Olha a diferença disso, cara. Olha a diferença de você mandar um negócio desse aqui pro seu cliente ou você mandar um negócio desse aqui pro seu cliente, cara. Isso aqui tem um poder inacreditável de convencimento, tá? Esse é um erro, cara, de mandar uma coisa pro cliente e torcer para ele aprovar, mesmo você sabendo que não tá muito bom. Esse é um erro que não dá para cometer, cara. Você é o especialista em bordado. O mínimo que o cliente espera é que você saiba o que você está vendendo, cara. Eu lamento informar isso, mas um cliente que duvida da sua capacidade, ele não confia, cara, ele não volta. E se tiver que mencionar a sua empresa, pode ser para não falar bem, pode ser para falar mal da sua empresa. Agora, existe um outro caminho. Um caminho para aqueles que têm fome, mas que entenderam a importância de usar isso para subir o nível do bordado. Para aqueles que querem aplicar o mais rápido possível na sua empresa e melhorar a qualidade do que entrega. Um caminho para aqueles que sabem, que entenderam que o padrão das grandes marcas não é apenas um bordado mais bonito, mas um bordado que faz a sua empresa dar mais lucro. É o caminho onde você vem comigo e deixa o seu guia por uma jornada testada e que funciona, cara. E qual é essa jornada? A de você passar a enxergar o bordado com tesão. Vem comigo? Para chegar no padrão das grandes marcas, você não precisa dominar 200 ferramentas do Wilcon. Você precisa dominar, aliás, poucas ferramentas. Só que muito bem dominadas. Porque as grandes marcas, elas não querem firula, cara. Elas não querem um monte de invencionice. Elas querem qualidade, consistência, eficiência. Você pode anotar isso daí. E isso vem de fundamentos sólidos, que eu chamo de bordado tesão. T de tensão, E de estrutura, S de suporte, sequência e sobreposição, A de ângulos e ajustes e O de obstáculos técnicos. Isso daqui resume os fundamentos do bordado, tá? Isso aqui resume a parte mais importante do bordado. Então eu vou destrinchar cada um deles e a gente vai falar de alguns conceitos aqui bem interessantes a partir de agora. Já aproveita para prestar muita atenção para anotar algumas coisas, porque vão ter coisas bem interessantes aqui que eu vou falar. Vamos começar no T de tensão, tá? Tensão. Ele é o controle de densidade, de volume, de estabilidade das áreas do bordado. É o que faz o bordado ficar na medida certa, cara. Nem mais e nem menos linha do que ele precisa.
Porque se você coloca mais ponto do que você precisa, você está perdendo dinheiro. Se você coloca menos ponto do que você precisa, você está perdendo qualidade. E fica aquele bordado ralo, aparecendo fundo, aquela coisa meio esquisita. A densidade, ela não é uma regra escrita em pedra. Então, um exemplo. Se você está fazendo um logo numa camisa polo, e essa camisa polo ela é branca, e você está fazendo o logo, que é um chapado, imagina um chapado, um círculo assim, de tatame azul. Então você tem uma camiseta branca e você está fazendo um tatame azul escuro por cima dela. Às vezes ali você vai usar uma densidade 0,40, 0,38, você vai fazer uma amarração bacana, e aquilo ali vai ficar suficiente, e seu bordado vai ficar perfeito. Só que às vezes você tem que fazer a produção do mesmo logo em camisetas brancas e em camisetas azul escura. E aí você tem que inverter. Aí, em vez de bordar em azul escuro no azul escuro, você tem que bordar em branco sobre o azul escuro. Aí você vai lá e mantém a mesma densidade. Só que o que acontece? A cor, o contraste entre as cores, eles às vezes são suficientes para gerar falhas no seu bordado. Então, uma densidade 0,40 de uma linha azul em cima de um tecido branco pode funcionar super bem, mas de uma linha branca em cima de um tecido azul pode mostrar um monte de falha. Então você tem que se ligar que densidade, ela não é uma ciência exata. Às vezes, só o fato de você usar uma linha branca num tecido com contraste escuro pode ser o suficiente para desandar ali o seu bordado e ele ficar estranho. Aí você vai ficar com uma parte das camisetas boas e outra parte de uma camiseta esquisita, entendeu? E quando a gente vai pro E ali de estrutura é o quê? É pensar o caminho da linha, é pensar os conectores, é pensar os cortes de linha, é pensar início e final de cada elemento, onde começa, onde termina, por quê, o caminho parte a partir dali. Cada elemento, é a lógica que é invisível do bordado. Quando a gente vem aqui para o S do tesão, que é suporte, sequência e sobreposição, a gente está falando de 3 conceitos muito importantes, cara. Ponto de suporte correto para cada parte do desenho é uma coisa fundamental. Você precisa saber qual ponto de suporte você escolhe para cada objeto, porque cada um tem uma intenção específica. Eu vou te mostrar aqui uma parada sobre ponto de suporte. Beleza, vamos falar aqui sobre esse logo da NFL, que eu mostrei para vocês já. Olha, vamos analisar ele primeiro aqui, tá? Tem qualidade esse bordado? Parece que tem qualidade esse bordado? Esse bordado aqui, cara, não tem nada além de ponto tatame, ponto cheio e ponto corrido. É só isso. Esse bordado é só ponto tatame, ponto cheio e ponto corrido, bem executado. É só isso, cara. Agora eu vou pedir para vocês prestarem atenção e focar aqui nessas letrinhas vermelhas, tá? Essas letrinhas, eu queria dar um volume nessas letras. Eu queria que elas se destacassem um pouquinho desse tatame branco de fundo. E você vê que na interseção é tudo perfeito, né? Você vê que, olha como desce perfeito aqui, como é que é tudo reto, tudo bem legalzinho. Agora, o que me deixava doido era falar para um programador assim, imagina que deu um probleminha aqui nesse bordado, eu falo assim, cara, que ponto de suporte você usou aqui? Aí o cara responde assim, putz, não sei. Meu, como você não sabe? O que você queria fazer aqui? Porque para você escolher um ponto de suporte, você tem que saber o que você quer fazer. O ponto de suporte, ele é como se fosse assim, um trilho de trem que prepara o terreno para o trem passar, pô. Ele às vezes vai ter a função de amarrar o tecido na entretela, às vezes ele vai ter a função de você fazer, por exemplo, um tatame de ponto de suporte para amarrar toda aquela área onde vai receber um logo super complexo com vários elementos. Às vezes ele vai ter a função de dar volume, às vezes ele vai ter a função de gerar arestas nítidas. Então, assim, cada ponto de suporte tem um objetivo diferente. Nesse caso aqui da NFL, por exemplo, eu vou isolar aqui os objetos e vamos deixar só os vermelhinhos. Eu queria volume e eu queria arestas nítidas, perfeitas, retinhas. Então, o que eu escolhi aqui de ponto de suporte? Vou deixar só um objeto aparecendo aqui. Ó. O que eu queria aqui de ponto de suporte? Eu queria, primeiro, botar um zigue-zague duplo, porque eu queria bastante volume. Então eu botei um zigue-zague duplo com um espaçamento aqui, ó, de 2 milímetros. E olha aqui o raio-x desse bordado. Olha quanta linha passa aqui. Olha quanta linha passa aqui. Ele faz bastante volume. Depois eu queria um outro ponto de suporte, o ponto corrido para a borda. Porque qual que é a função do ponto corrido para a borda? O ponto corrido para a borda tem a função de gerar arestas nítidas. Então quando você usa o ponto de suporte de ponto corrido para a borda, você está falando para o Wilcon assim, cara, marca bem essa bordinha aqui, que depois que eu bordar, eu quero que isso aqui fique o mais perfeito possível. Estou passando ali o trilho do trem, para o trem depois vir. O trem, enfim, aí que é o bordado final, a última camada ali de bordado. Vamos ver isso aqui bordando, para vocês entenderem? Ó, vou dar um Shift R aqui. Ó, primeiro, zigue-zague indo, zigue-zague voltando, com espaçamento aqui de 2 milímetros. Depois, ó, ponto corrido para a borda. Tô falando pro Wilcon assim, ó, cara, depois você faz um ponto corrido para a borda, que eu quero essa aresta nítida, meu. E aí depois eu venho com preenchimento, com uma densidade adequada, que deve estar talvez uns 36, alguma coisa assim, nem me lembro, mas vamos olhar. Mas é isso, ó, tem que saber alguma coisa, pode ser que seja menos até, tá? Eu imagino que seja uns 36 aqui, deixa eu ver. 36. Então assim, tem um motivo para você usar cada ponto de suporte.
Então, a gente tem aula lá no curso falando sobre esse detalhe todo de ponto de suporte, explicando cada ponto de suporte, explicando cada detalhe de ponto de suporte. Tem um aulão lá gigante sobre isso. Então, vamos para o próximo, sequência. A sequência de construção é a sequência lógica de construção do bordado. É conseguir enxergar o bordado em camadas, é você conseguir olhar um desenho e entender, cara, o que está por cima do que nesse desenho aqui? Por mais que seja um logo com 3 elementos, cara, você consegue às vezes, não sempre, né? Tem bordado que é tão simples que não tem muito critério assim, do que está por cima do que. Mas, em geral, quando você tem um desenho um pouco mais complexo, você consegue entender, olhar aquele bordado, aquele desenho como se ele fosse um 3D. Você entende, cara, isso aqui está por baixo, esse aqui vem por cima, esse aqui vem por cima desse. Então, você entender essa sequência lógica é muito importante para o resultado do que você entrega. E aí o último S de sobreposição, que é o que evita falhas e espaços indesejados no seu bordado. Aí quando a gente pula para o A, de ângulos e ajustes, o que é isso aqui? São dois conceitos, né? Escolha do ângulo do ponto e compensação, que a escolha do ângulo do ponto está muito ligada à compensação de repuxo, a onde o bordado expande, onde ele contrai, tem muito a ver com refinamento, com detalhe. O que deixa o bordado elegante, alinhado, com leitura profissional, sem falha. E aí eu vou dar aqui agora mais um conteúdo bem interessante sobre compensação e expansão de bordados, tá? O que faz um bordado, você desenhar um círculo e seu bordado vai, na hora que borda, ele sai assim, ó. Diz aí quem já passou por isso. Você vai fazer um círculo, o negócio sai assim, ó. Quem nunca passou por isso? Eu, pô, diversas vezes. Só que aqui tem um conceito, um fundamento, que a partir do momento que você entende, você aplica ele em tudo, não só para o círculo. O círculo é um exemplo, você vai aplicar em todo o seu bordado. Então, ó, primeiro vamos concordar que todo bordado tem um ângulo, certo? Todo bordado precisa de pelo menos um ângulo. O ângulo que a máquina vai bordar. Então, nesse caso aqui, ó, eu estou no 0 grau, a máquina vai bordar aqui, ó, de cima para baixo, aqui, de um lado para o outro. Quando ela faz isso, o que acontece? Ela está fazendo muita tensão no tecido da direita para a esquerda, porque o meu ângulo escolhido é da direita para a esquerda, é aqui na horizontal. Então, isso vai criando um repuxo no tecido, isso vai criando uma tensão no tecido. E os engenheiros que produzem esses softwares, já sabendo disso, eles criaram uma ferramentinha chamada compensação de repuxo, que nada mais é do que o quanto o Wilcon, aqui no caso, ou qualquer outro software de bordado, não virtualmente, mas ele vai expandir o seu desenho na direção do ângulo do ponto, porque ele sabe que é aquela direção que vai encolher. E vou botar minha compensação de repuxo aqui, ó, exagerada, vou botar 5. Eu exagerei pra caramba, tá? Só em efeitos didáticos aqui. Então, ó, essa linha aqui é a linha do meu desenho. E tudo isso que está da linha para cá e da linha para lá é compensação de repuxo. Obviamente aqui eu estou exagerando muito, tá? 5. A gente não vai usar 5, acho que nunca. Mas eu vou botar aqui, ó, 2, que já é bastante exagerado também. Por que o Wilcon tem essa ferramenta, cara? Porque ele sabe que na hora de bordar, esse desenho ele vai encolher ali. Então ele já te dá essa ferramenta de compensação de repuxo justamente para você compensar esse erro que o bordado vai ter. Só que às vezes, na maioria das vezes, inclusive, o padrão assim vem mais ou menos 0,17, mais ou menos. Depende de que material você vai bordar. Mas às vezes, o que você precisa fazer na sua programação de bordado é você compensar esses elementos para deixar eles terminando um pouquinho mais afastados aqui e um pouquinho mais enxutos aqui, para você conseguir terminar como uma bolinha de verdade. O que acontece muito, vou dar um Ctrl Z aqui, ó, é a galera, às vezes, fazer uma coluna C em volta aqui, ó, do tatame. E aí o que acontece? Depois que borda, então você tem um tatame com um ponto cheio em volta. Vamos supor que é um ponto cheio aqui um pouco mais fino do que esse daqui. Vamos botar 1,5, vai. Uma coisa mais delicada, mais detalhada, que costuma dar mais problema. E aí na hora que borda, o que acontece? O bordado sai assim, ó. Com essa falhazinha aqui. Aí às vezes aqui em cima dá certo, mas às vezes aqui em cima ainda sobra aqui, ó. Um peteleco aqui para cima, um peteleco aqui para baixo. Ou quando você vai bordar uma barrinha, como essa daqui, pô, às vezes não, sempre o que vai acontecer é isso aqui, ó. Ela vai afinar aqui na hora de bordar e ela vai expandir para cá na hora que você borda. E agora imagina que essa barrinha aqui é uma letra I e aqui do lado tem uma letra O. Aí você, o que acontece? Você fica com um bordado que aquela letra, né, que você lê assim a palavra, aí tem letra grande e letra pequena, aí fica aquela coisa zero uniformizada, aquela coisa toda irregular, porque você não se atentou a um fundamento do bordado, um fundamento de contração e expansão, um fundamento que faz um bordado encolher de um lado e expandir do outro, que é sempre a encolher do lado do ângulo, ou seja, estou escolhendo o ângulo na vertical, então ele vai encolher assim e ele vai expandir na lateral. É sempre seguindo a regra do ângulo que faz ele encolher ou ele expandir e você saber o lugar. E já sabendo disso, o Wilcon, além de botar a compensação de repuxo, ele tem aqui uma coisa muito interessante que pouca gente sabe que isso aqui existe. Alguns já aproveitam
tá? Essa ferramenta, essa informação, mas tem muita gente que trabalha com bordado há muito tempo que não sabe que isso existe. O Wilcon, ele tem algumas fontes preparadas para tamanho pequeno. Uma das fontes mais usadas no Wilcon é a Block 2. Todo mundo usa a Block 2, porque tem muita fonte aí no mercado que parece com Helvetica, parece com Arial, e a gente acaba usando a Block 2. Só que pouca gente sabe que existe a Block 2 para você fazer coisas pequenininhas, que ela se chama Small Block 2. E ela já está lá no Wilcon, é só você escolher usar ela. E aí eu quero mostrar uma coisa muito interessante, que é tudo a ver com o que eu acabei de mostrar para vocês aqui sobre contração e expansão do bordado. Quando eu abro aqui, ó, essa fonte, essa Block 2 e a Small Block 2, para um olhar menos atento, elas podem parecer iguaizinhas, elas podem parecer a mesma coisa. Mas eu vou mostrar para vocês que não é, que elas não são a mesma coisa. Quando você tem aqui ó, a Block 2, e eu já botei um monte de linha guia aqui para facilitar a nossa vida, você vê, por exemplo, ó, que o R, esse topinho aqui do R e o final do R, ele está quase terminando junto com o O. O O ele passa um pouquinho aqui, passa um pouquinho aqui, e isso é natural da caligrafia, tá? O O, as letras redondas sempre são um pouquinho maiores do que as letras compridas, as letras em pé. Isso é normal da caligrafia. Mas aqui você vê que está muito pertinho. E outra peculiaridade, aqui a gente tem sobreposição. Então, essa perninha aqui do R, ela entra para dentro da barra, tá vendo? Essa perninha aqui da barriguinha aqui do D, ela entra para dentro dessa barra. E isso é um fundamento normal de usar. Mas o que acontece quando a gente sabe fundamento? A gente sabe por que isso existe, e a gente sabe quando usar, quando não usar, e por que a gente está fazendo as coisas, certo? Olha aqui o A também, como é que passa por dentro. Olha como é que todas as letras terminam quase que na mesma altura, tá vendo? A barriguinha do D termina quase na mesma altura aqui, a barriguinha do A termina quase na mesma altura aqui da perninha, tá vendo isso aqui? Agora vamos analisar a Small Block 2, que é feita para usar em letras pequenas. Small, do inglês, é pequeno. Então é a Block 2 para formatos pequenos. Olha a diferença, cara. Olha a diferença de onde termina esse R aqui versus onde termina o O. Olha a distância muito maior aqui do que a gente tem aqui. Olha a distânciazinha que tem aqui versus essa daqui. Olha esse tantão aqui de distância. Olha aqui embaixo aqui também como é que se repete. Essa distância aqui é absurda, tá vendo? Parece absurda. Qual outra coisa a gente nota? Que na Small Block 2, você não tem essa sobreposição aqui, ó. Essa parte aqui do D não entra na barra. Ela termina rente, cara. Por que ela termina rente? A gente está falando aqui de letra pequena, a gente está falando de uma coisa que precisa ser programada no detalhe, na perfeição, porque senão dá problema, senão fica entupida, senão fica embolado, senão fica ruim. Os engenheiros do Wilcon, quando programaram isso aqui, eles já sabiam que o bordado aqui, ó, na hora de fazer esse R, por exemplo, que ele ia expandir. Ele já sabia que essa perninha aqui do R, depois que bordar, ela vai parar aqui, meu amigo. E essa outra perninha aqui do R, ela vai parar aqui embaixo depois que sair no bordado. E o que vai acontecer? Quando a gente olhar o bordado lá prontinho, ele vai ser aquele bordado que tudo tem a mesma altura, que tudo tá bonitinho, que tudo tá coerente. Então, esses caras aqui são gênios, porque eles desenvolveram. A gente só precisa aprender, pô. Alguém já inventou, a gente só precisa aprender essa parada. Então, fica aí mais uma dica. Quando vocês forem usar a letra pequena e for usar a letra de sistema, vocês usam a Block 2. Agora, se você vai desenhar a letra do cliente, como é que é o jeito certo de fazer isso? Pô, dá uma olhadinha lá na Block 2, cara. Vê como é que eles fizeram. Vê como é que o A aqui, ó, termina muito mais aberto do que aqui, ó. Como é que o A aqui está muito mais pertinho da barriga e aqui está muito mais aberto? Porque ele sabe que vai expandir. Então você precisa compensar isso no seu desenho quando você estiver fazendo. Faz sentido? Então vamos lá. Obstáculos técnicos. E aí, tá, espero que vocês estejam gostando dessa aula, viu, gente? Porque tem coisa muito interessante aqui, tá? Muito interessante. O O do tesão são os obstáculos técnicos, que são as limitações físicas e mecânicas do bordado. É o conhecimento que permite você criar uma matriz que funciona na prática, que não vai funcionar só na tela do programa, ela vai funcionar na máquina de bordado, cara. Então, para você fazer um bordado tesão, viu? Falei lá na coisa da aula que era o tesão que fazia a diferença. Para você fazer um bordado tesão, ele precisa ter essas 5 partes mapeadas. Isso não é segredo escondido, isso é fundamento bem aplicado. E por que isso aí se chama fundamento? Porque é a base, cara. Isso vai funcionar em qualquer máquina, isso vai funcionar em qualquer software, isso vai funcionar em qualquer país, cara. Isso vai funcionar na máquina caseira e vai funcionar na máquina industrial. E quando você junta 3 coisas, cara, você junta o olhar treinado, porque isso é importante. Você precisa ter um olhar treinado. Você precisa saber o que é bonito. Você precisa saber o que é um bordado de qualidade. Não é à toa que, pô, eu consumo pra caramba bordados bonitos. Eu vou no shopping, eu passo numa loja da New Era, cara, pô, eu fico louco, eu fico lá olhando, eu fico vendo, porque os caras são muito fera. O bordado dos caras é incrível. Então, se alguém faz, é porque é possível, pô. Então você tem que ter esse olhar treinado, você tem que saber o que é bonito e o que é feio. Você tem que treinar o seu olhar para isso. Segundo, fundamentos sólidos. Quando você aprende os fundamentos sólidos do bordado e junta isso com um domínio de algumas poucas ferramentas do Wilcon, cara. Isso aqui é a lei de Pareto na veia. Conhece a lei de Pareto? 80-20. Cara, 20% do seu esforço vai trazer 80% dos resultados. O Wilcon é igualzinho, cara. Você olha aquele bando de ferramenta, aquele bando de troço para usar.
Cara, é 20% do que tem lá que vai trazer 80% do seu sucesso fazendo bordado. Fazendo isso, essas 3 coisinhas que eu falei, você chega exatamente onde as grandes marcas estão. E isso é totalmente possível, cara. Mesmo que você esteja começando do zero, terceirizando sua programação de bordado, ou achando que ainda não tem capacidade técnica para fazer. Mesmo que você não tenha a máquina dos seus sonhos, como eu não tinha quando eu fazia lá os pets da Nike, cara. Os pets da Centauro, principalmente, não tinha Tajima naquela época. No da Nike já tinha uma, mas no outro não tinha, cara. E mesmo assim, a gente moeu aquela máquina para fazer, meu irmão, fazer coisa de qualidade. Ninguém dizia que aquilo ali não era feito por uma máquina top. Mesmo que você nunca tenha aberto o Wilcon na sua vida, cara, você alcança o mesmo patamar das grandes marcas no método bordado brutal. O método tem esse nome porque quando eu criei, eu não era só, cara, um programador de bordado. Eu estava à frente de um negócio. A minha empresa precisava ser lucrativa para crescer. Mais do que pensar só na estética, a produtividade da minha máquina, da minha empresa, ela era igualmente importante. Então o método brutal tem esse nome porque ele foi desenvolvido para fazer uma diferença brutal no seu negócio. Comenta aí no chat se você se identifica ou se você já passou por alguma dessas situações aqui que eu vou falar. Você, quando se viu, estava numa briga de preço, cara, por um cliente que só queria pagar o mínimo. E, cara, eu já passei por isso, todo mundo já passou por isso e passa por isso. Negociar é normal, beleza, o cliente sempre vai querer pagar melhor, volume grande, aquela coisa toda. Cara, e eu te garanto que existe cliente disposto a pagar bem, fora desse nicho de cliente que só quer pagar mal. Mas você tem que oferecer alguma coisa a mais, tá? Bordado com qualidade inconsistente. Número 2, aí. Quem nunca passou por isso? Qualidade inconsistente. Pô, que gera aquele retrabalho, um sai bom, o outro sai mais ou menos, e não consegue arrumar. Ou máquina parada, cara, que é literalmente dinheiro parado. Pô, às vezes você fica ali economizando com entretela, que custa poucos centavos na sua produção, cara. Mas o cara aumentou R$10 no valor da entretela, tu fica maluco. Mas quando você vê ali o tempo perdido, máquina parada, você não fica tão nervoso assim. Pô, você tem que ficar nervoso com sua máquina parada, pô, não com os R$10 da entretela que aumentou. Você tem que olhar para sua máquina como se ela fosse uma impressora de dinheiro, meu. A sua máquina não pode parar, meu. A sua máquina tem que ficar produzindo sem parar, sem parar, sem parar. Outro problema que acontece, dificuldade de achar bons programadores. Seja para sua empresa, para trabalhar lá, direto com você, ou seja para terceirizar um bordado. Quem nunca passou por isso, pô? Falta de tempo para treinar a equipe. Quem nunca passou por falta de tempo para treinar a equipe, cara? Clientes que não voltam, ou clientes que não indicam o seu trabalho para outras pessoas, ou pior, clientes que reclamam do seu trabalho, ou retrabalhos e atrasos, produção cara e lenta que, cara, come todo o seu lucro. E o que tem a ver todos esses tópicos com programação de bordado? Cara, tem tudo a ver, cara. Tem tudo a ver. Porque quando você tem um alto padrão de qualidade, primeiro, os seus clientes te indicam. Eles recompram. Eles falam assim, faz lá com fulano, que fulano é top, meu, que fulano entrega muito. Você começa a se distanciar dessa guerra de preço maluca, cara. Essa briga de quem ganha menos. Nunca vi briga de foice maior para ganhar menos, cara. E você passa a trabalhar com um cliente mais qualificado, você começa a trabalhar com clientes que entendem o valor do trabalho. Uma programação de qualidade, uma programação otimizada, é uma programação que quebra menos a linha, é uma programação que tem corte de linha, que tem caminhos mais bem desenhados. Eu não estou falando daquele monte de conector que passa por cima de tudo, que depois tem que arrematar, não. Estou falando de conectores inteligentes que você não precisa fazer nada. Então, cara, como já ficou claro aqui que vai ser impossível explicar tudo sobre programação de bordado em uma aula só, eu vou te apresentar o método bordado brutal, que é para quem quer programar bordado no padrão das grandes marcas. O método brutal ele foi pensado para ser uma jornada estruturada, com passos simples e lógicos que levam o aluno do absoluto zero ao domínio dos fundamentos teóricos e práticos da programação e execução dos bordados no padrão das grandes marcas. Ah, mas eu já sei programar. Cara, é só para quem vai começar do zero esse curso? Cara, com certeza absoluta que não, cara. Se você já sabe programar, talvez você não precise do módulo 1, que é lá a introdução básica para aprender sobre a carinha do software, para se ambientalizar. Mas, cara, no módulo 2 em diante, você já vai se deparar com conceitos muito interessantes. O nome, Brutal, ele é um acrônimo também, assim como o Tesão era um acrônimo, o Brutal também é um acrônimo, onde cada letra representa um passo dessa jornada. Então eu vou falar rapidamente aqui como é esses módulos do curso. Então a gente vai ter o módulo 1, que é a letra B, né, do Brutal, que significa base inicial. É aqui que a gente vai fazer uma aterrissagem no Wilcon. Para quem nunca abriu, é nesse módulo que vamos ver e vamos se ambientalizar e preparar a interface do Wilcon para que a sua interface aí que está usando o programa, acompanhando a aula, ela esteja parecida com a minha. E quando eu clicar numa ferramenta, você também encontre ela aí na sua tela. E aí, quando a gente for para o módulo 2, que é representado pela letra R do Brutal, a segunda letra, ela significa rota de construção. E aqui a gente vai aprender os principais pontos e algumas ferramentas que são cruciais. E já produziremos aqui as nossas primeiras matrizes de bordado.
ainda sem os fundamentos, mas com o objetivo de você treinar as ferramentas, saber como que usa, saber como que clica, saber como que desenha, como faz curva, como faz reta, como você coordena essa ferramenta. Então a gente já sai desse módulo com pelo menos 2 matrizes feitas, que depois a gente pode, lá no módulo 3, rever essas matrizes e consertar as coisas para ela ficar legal. E aí a gente avança para o módulo 3, que é o módulo mais importante desse curso todo, cara. É onde a gente vai trabalhar a letra U do Brutal. O U é de universalidade dos fundamentos. Os fundamentos que eu expliquei no tesão, eles moram dentro desse módulo. E aí a gente chega no módulo 4. No módulo 4 a gente entra na letra T, é testes e ajustes. Eles sempre vão estar presentes na evolução, na sua evolução. Com a diferença é que quanto mais você testa, mais você aprende e menos você precisa testar no futuro. O nosso objetivo aqui, nesse módulo, é revisar e lapidar a matriz antes de levar para a máquina. No módulo 5, chegamos na letra A do Brutal, o penúltimo módulo. E o A significa arte produtiva. É aqui que a gente vai unir estética e produtividade, principalmente produtividade de programação, tá? E por fim a gente chega ao último módulo, o módulo 6, que é representado pela letra L do Brutal. L de liberdade criativa. Aqui, gente, é a hora de descobrir as técnicas mais avançadas da programação de bordado e do Wilcon. Efeitos de estilos diferentes. E eu sei que nesse módulo a gente vai aprender coisas mais complexas. Às vezes não são ferramentas, às vezes são detalhes, às vezes é um negocinho ali que eu aprendi e eu botei lá na técnica. E coisas que eu sempre pretendo estar alimentando lá. Quanto mais eu for aprendendo, mais eu vou alimentar, obviamente. Isso aqui vai ser uma jornada incrível, com um impacto definitivo na qualidade do seu bordado e no produto que você oferece para o seu cliente. E como deu para ver que não vai dar para ensinar tudo isso aqui em uma aula só, é impossível. E por isso, eu convido você a se juntar ao pessoal que tem fome e que vai mudar o patamar do bordado oferecido pelo mercado brasileiro. Eu, Vinícius, eu estou tão comprometido com isso, que eu vou contar uma novidade para vocês aqui que quase ninguém sabe ainda. Que eu vendi a Pet Gang. Eu saí da empresa que eu construí, que eu me dediquei todos esses anos. Uma empresa que foi minha experiência empreendedora, minha primeira experiência empreendedora. E que do meu ponto de vista, pessoalmente, foi um grande sucesso. Talvez para quem olha de fora pode achar que não, mas para mim a Pet Gang foi um grande sucesso. Eu tenho tanta certeza que isso aqui que a gente está fazendo agora vai dar certo. Eu estou tão comprometido com isso, cara, que eu queimei o meu barco. Porque com o barco queimado, não tem mais aquele bote salva-vida de, cara, vamos voltar para casa? Não tem isso, cara. A gente queimou o barco, ou dá certo ou dá certo. Então, se você está aqui hoje e não me conhecia e não tem certeza se pode contar comigo ou não, eu sou esse cara. Eu fui muito bem sucedido na publicidade. Eu trouxe o primeiro ouro para o Brasil no Young Lion de Design. Eu ganhei mais de 14 prêmios internacionais de publicidade. Eu ganhei prêmio na França, eu ganhei prêmio na Inglaterra, nos Estados Unidos, na América Latina inteira. Eu fui para Nova York subir no palco. Cara, eu fui pra França subir no palco. Eu saí da publicidade e eu fui pra Uber. E ninguém entendeu nada quando eu fiz isso. Eu fui muito bem na Uber e eu comecei tudo de novo para empreender no bordado. Mais uma vez, eu dei certo. E agora eu tô com esse novo plano, essa nova ambição. Eu queimei o meu barco. Eu tô 100% aqui, comprometido com o resultado de vocês. 100% comprometido, tá? Eu só tenho resultado se vocês tiverem resultado. Se daqui a uns meses eu não puder mostrar a evolução e o resultado positivo de vocês, o meu projeto ele não se sustenta, ele desaba, cara. Eu preciso que vocês tenham sucesso para eu ter sucesso. Então eu vou dar o meu melhor para que vocês programem no padrão das grandes marcas. O valor desse curso, gente, será de R$3.000 no mínimo. No mínimo. Quem quiser fazer esse curso e elevar muito a qualidade do bordado que entrega, vai precisar desembolsar no mínimo R$3.000. Mas não hoje. Não hoje. No futuro esse curso vai custar R$3.000, pelo menos. Eu vou fazer uma oferta muito especial. Ao invés de pagar R$3.000 por 6 meses de acesso, o preço vai ser de 12 parcelas de R$ 149,65, cara. Isso é mais barato do que pedir uma pizza com Coca-Cola no iFood pagando frete. Ou quem quer pagar à vista, tem um desconto, sai por R$ 1.447 à vista. Por esse valor você vai ter acesso por 6 meses a todas as aulas do curso, que vão estar disponíveis imediatamente para você consumir na velocidade que você quiser. Você vai entrar no curso, vão ter todas as aulas lá. Se você quiser matar tudo, em uma semana você faz isso, tá? Lembrando que o método Bordado Brutal, você não tem risco nenhum. Nós oferecemos uma condição especial para essa primeira turma com 30 dias de garantia incondicional. Ou seja, por 30 dias, se você não ficar satisfeito, se você achar que tudo que eu falei aqui é uma grande balela, você vai lá e você pede seu direito
seu direito de reembolso. Você manda um e-mail, pede a devolução e a gente devolve e não vai te questionar sobre a sua vontade de ter seu dinheiro de volta. Agora, como essa é a primeira turma 100% online, eu pensei aqui com a equipe como que a gente pode fazer algo ainda mais especial para essa primeira turma. Algo que provavelmente eu nunca mais vou repetir, algo exclusivo mesmo. E eu vou te contar uma história. A primeira turma, que não era online, assim, com tudo liberado, aqueles 10 alunos que me motivaram a fazer esse curso, eu falei para eles, se tiver alguém aqui, pode comentar para ver que não é mentira minha. Aquela galera, eu prometi que eu ia dar uma condição especial para eles e aquela condição nunca mais ia se repetir. E foi o que aconteceu. O preço desse curso hoje é mais caro do que eu cobrei para eles. Porque quando eles compraram, quando eles acreditaram em mim, cara, não tinha curso pronto. Não tinha resultado de aluno, tinha o meu resultado só. Só tinha as coisas que eu fazia. E eles compraram um prédio na planta, cara. Eles acreditaram em mim e eu sou muito grato por eles. Tô até me emocionando aqui, porque eles acreditaram muito em mim. E aquela galera pagou um preço que nunca mais vai acontecer de novo. Nunca mais. Eu prometi pra eles. E eu tô prometendo de novo pra vocês aqui agora. Esse preço que a gente tá fazendo nessa turma 1, eu nunca mais vou repetir esse preço. Essa condição de fazer essa turma, ela é só pra quem tá acreditando na gente agora, na primeira turma. Então se prepara, porque o nosso carrinho ele vai ficar aberto até terça-feira, dia 23 de dezembro. São só esses dias que vai vender. De hoje, então vocês têm quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Tem 6 dias para você decidir comprar, tá? Só que, vamos lá. Quem comprar até terça-feira, que é lá dia 23, antevéspera de Natal, vai poder aproveitar esse preço promocional de 12 vezes de R$ 149,65 ou R$ 1.447 à vista. E vai ter 6 meses de acesso total ao método Bordado Brutal e acesso ao grupo de WhatsApp da turma, tá? O grupo de WhatsApp da turma a gente troca informação, a gente manda novidade, manda um monte de coisa lá, tá? Tira dúvida, ajuda aluno, a gente tá presente. E a partir de agora, gente, você tem 2 caminhos para escolher. Ou você ignora essa oportunidade, dando a desculpa para você mesmo que você não tem tempo para estudar, que você não tem dinheiro para pagar os R$ 149 por mês num produto que tem potencial de mudar completamente a sua vida. Ah, mas eu tenho que falar com minha esposa, eu tenho que falar com meu marido, eu tenho que falar com meu sócio. Eu posso falar uma coisa, cara? Se você não acreditar em você mesmo, que você vai mudar a realidade da sua empresa, que você vai tomar as rédeas nas mãos e resolver o problema de qualidade do bordado que você entrega, você não vai conseguir convencer seu cônjuge, você não vai conseguir convencer seu sócio, você não vai conseguir convencer ninguém, cara. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que o mais comprometido arrasta o resto, cara. O mais comprometido arrasta o resto. Se a pessoa que você precisa consultar não acreditar, porque não estava aqui nessa aula, não viu tudo que a gente passou, a realidade que eu mostrei aqui, experimenta falar assim para ela, ó, já que você não concorda, eu comprei. E eu vou fazer. Mas como você não quer gastar R$ 150, assina aqui esse documento aqui, porque todo o lucro que vier dessa mudança que eu vou tocar nessa empresa vai vir só para mim, você tá fora. Assina aqui. Cara, eu duvido que essa pessoa não compra essa ideia com você e vem junto, cara. R$ 150, tá maluco. R$ 150 por mês é muito barato, gente. É um cliente novo que você conquista por conta de um trabalho melhor que você tá fazendo, pô. É 2 ou 3 programações de bordado que você faz em poucas horas e já pagam também. É um cliente que você deixa de perder. Ainda mais se for um cliente recorrente, cara. Quanto vale isso? Quanto vale um cliente que você deixa de perder, pô? A gente sabe que é caro conseguir cliente. A gente investe em tráfego pago, a gente faz coisa no Instagram, a gente faz um montão de coisa, cara. Então, assim, cuidado pro seu ponto de vista não tá enviesado, olhando pro lugar errado. Igual o dono da empresa que fica surtando ali com um aumento de R$ 10 da entretela, mas quando ele vê a máquina parada, ele não liga. Ele não fica nervoso. Cuidado para você não estar focando nos centavos e deixando, ignorando os reais que fazem a diferença na sua vida. Então, a gente está chegando aqui ao final da nossa aula e eu queria agradecer demais por todo mundo que ficou aqui até o final e que, cara, espero de verdade que essa aula tenha sido incrível para vocês, porque para mim foi uma experiência sensacional, cara. Vocês que têm fome para ir além, para subir de nível do bordado da empresa de vocês ao padrão das grandes marcas, e pode ter certeza que eu vou estar comprometidaço em fazer vocês atingirem esse grande nível. Eu estou 100% aberto aos feedbacks, eu estou 100% aberto a melhorar esse curso. Esse vai ser o melhor curso de bordado do Brasil, tá? Então, fica aqui o meu muito obrigado e vejo vocês já lá no curso Bordado Brutal. Até mais, gente, e bom Natal para vocês, para a família, bom final de ano a todos. Um beijo grande no coração de vocês. Vocês fizeram parte de um momento muito importante na minha vida, podem ter certeza absoluta. Um grande abraço. Fiquem com Deus.